Não se preocupem, o cachorro não morre no final dessa crítica. Fala galera, estamos aqui para mais uma crítica de mais um filme de terror. Eu acho que essa semana vão sair outras. Já passou o Halloween, mas eu ainda estou um pouco na vibe, estou botando em dia alguns filmes que estrearam recentemente, ou nem tanto. Os nem tanto eu não vou trazer para cá em vídeo, né? Se você quiser, você segue aí no Letterboxd que provavelmente eu vou escrever alguma coisa sobre eles. Mas esse é um filme que estreou recentemente, que é Bom Menino. Há um tempo atrás saiu um filme chamado Bom Menino, que era um filme meio bizarro sobre um cara que se vestia de cachorro. Não é esse filme. Estamos falando aqui do Bom Menino, que é dirigido pelo Ben Leonberg, que é o filme de terror que é todo filmado pelo ponto de vista do cachorro, do Indy. E eu quis trazer esse filme aqui, não acho que vai ser uma das críticas longas, por exemplo, não tem tanta coisa assim para falar sobre Bom Menino, mas eu quis trazer ele aqui porque ele faz uma boa sessão dupla com Presença, que eu também trouxe aqui pro canal, que é o filme do Steven Soderbergh, que é todo que acompanha um filme de mansão mal assombrada, de casa mal assombrada, pelo ponto de vista do fantasma, né? Então é aquela câmera flutuante o tempo todo. Eles podem ser filmes primos de qualidades distintas e por motivos distintos também. Mas eles podem ser primos porque eles pegam um gênero consolidado e tentam trazer algo diferente para ele a partir do ponto de vista. Né? Não é a partir do jumpscare, não é a partir do tema, necessariamente. O tema aqui é muito comum, muito básico, mas é pelo ponto de vista. Para isso, Ben Leonberg, o diretor, ele treinou o cachorro dele por anos. Ele foi morar na casa onde eles gravaram o filme para o cachorro se acostumar com os cômodos, com os espaços, com os comandos que ele iria dar, porque de fato o tempo todo a câmera está, o tempo todo não, praticamente o tempo todo. Ele faz um exercício formal muito rígido da câmera estar na altura do cachorro, seja mostrando o que ele está vendo. Às vezes é um over the shoulder, sabe? Quando a câmera está em cima do ombro da pessoa, aqui é um over the shoulder, é um over the shoulder do cachorro. Às vezes POV mesmo, né? Mostrando o que ele está vendo, às vezes filmando o próprio rosto do cachorro e as reações do cachorro. E esse é o ponto que talvez seja o mais importante, seja o mais impressionante. Mas na maior parte do tempo ele está com a câmera um pouco mais baixa do que o normal para trazer para o filme essa ideia do ponto de vista do cachorro. E aí a gente acompanha a história de um cara que ele ficou doente e quando ele se teve alta do hospital, ele decidiu ir morar no campo, na antiga casa do avô dele, e vai só ele e o cachorro dele. E lá o cachorro começa a ter alguns pressentimentos, começa a sonhar, começa a ver vultos e coisas do tipo. E aí a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história. E assim, eu tenho primeiro uma coisa para falar, que é a parte negativa, que é que o filme ele cansa muito rápido. Ele tem um espírito de filme, até por conta do tamanho dele, ele talvez funcionasse melhor como um média-metragem, por exemplo, né? Só que a gente sabe que a distribuição de curta e média-metragem, não só no Brasil como no mundo, é absolutamente limitada. Então, esse filme ele poderia ser um belíssimo média-metragem, mas ele ia passar em festivais e ia ficar restrito a, sei lá, ser lançado no Vimeo ou no YouTube do diretor. E ele já tem um curto na carreira dele. Então eu acho que ele queria usar o próprio cachorro, o Indy, para dar esse passo na direção do longa. Né? E talvez a partir daí começar a fazer longas. Então ele faz um filme independente, absolutamente barato, com muito do próprio dinheiro, com muito do próprio esforço, inclusive com o próprio cachorro. Né? Só que ele tem uma alma de média-metragem, porque é um filme que, apesar de ter só 1h13 de duração, ou seja, um filme absolutamente curto, ele cansa muito rápido. Então ele chega ali nos 35, 40 minutos, você já entendeu tudo que o filme tinha para mostrar, tudo que o filme podia fazer. E aí ele entra numa toada de ficar repetindo a mesma coisa, sabe? O cachorro tendo um pesadelo, o cachorro vendo um vulto. Então ele parece que ele tá, vou fazer um trocadilho bastante canino, parece que ele tá tentando pegar o próprio rabo, ele tá correndo em círculo tentando morder o próprio rabo. Então, isso é um ponto negativo que, de certa forma, eu não queria trazer aqui. Mas só que isso é muito pequeno para mim. Isso faz com que o filme fique ali num lugar mediano, mas é muito pequeno porque Bom Menino tinha
tudo para dar errado, tinha tudo para ser um filme barato, mequetrefe. E ele acaba não sendo. Ele acaba não sendo, porque o diretor ele é inteligente. Então, essa ideia da câmera, no ponto de vista, funciona na maior parte do tempo. Até mesmo quando ele começa a se repetir. Esse é o elemento que não para de funcionar. É muito interessante enxergar as coisas pelo ponto de vista do Indy. Inclusive, eu acho que o filme perde quando ele se desloca desse ponto de vista por qualquer que seja o motivo. É muito mais interessante acompanhar dentro desse aspecto. E tem o outro ponto, que é o carisma do Indy. Ele é um cachorro muito carismático e muito expressivo. Então, sempre que a câmera tá nele, você fica absolutamente intrigado, absolutamente preocupado com o que pode estar acontecendo. Então, é por isso que eu digo que quando ele tenta fugir um pouco desse rigor formal que ele próprio propôs, o filme perde. Porque o filme com o Indy é muito mais interessante do que o filme sem o Indy. Sempre que ele vai para tentar fazer qualquer jogo de jumpscare, qualquer brincadeira com signos de terror fora disso, com o ambiente, é um filme qualquer. Mas, quando ele vai fazer qualquer jogo desse tipo, pela perspectiva do Indy, aí ele é um filme que funciona. E sempre que ele vira a câmera para o rosto do Indy, o filme funciona ainda mais. Justamente porque ele é um cachorro muito expressivo, um cachorro que ele te conquista. Você quer estar junto com aquele cachorro, você quer viver junto com aquele cachorro, você quer sofrer com aquele cachorro, você quer salvar o cachorro. Então, é um filme que ele funciona muito bem dentro desse aspecto, sabe? E aí eu tenho só um detalhe que eu quero dizer que pode soar como um mini spoiler, não é grande coisa de spoiler, não, porque eu não vou entrar nas interpretações. Eu poderia tentar falar sobre as interpretações desse elemento que eu vou citar. E aí talvez entraríamos em spoiler sobre o que o filme quer dizer, o que o filme quer construir dentro dessa relação entre morte e vida. Mas não é. É um elemento específico que eu até entendi o que o autor queria fazer, de certa forma, mas que é um elemento que ele me tirou muito do filme, para além da repetição, que é a parada do rosto do dono não aparecer. De certa forma, e principalmente isso no começo do filme, é, não estava me incomodando justamente por essa ideia da perspectiva do cachorro. Então a gente tem uma câmera abaixada que muitas vezes vai pegar da barriga para baixo das pessoas que estão em cena. Mas, em dado momento, existem algumas sequências específicas em que o cachorro olha para o rosto do dono. E aí, quando ele olha para o rosto do dono, como por exemplo na cena do banho, depois que ele volta imundo de um momento específico, e temos uma cena de banho. E aí ele olha, e aí o diretor cria um contraluz tão artificial, só para não mostrar o rosto do dono, que me pega um pouco de tipo assim, sabe? Por quê? Poderia estar na sombra, sabe? Ele poderia ter pensado em outra ideia de iluminação, por exemplo, para mostrar pouco o rosto do dono, mas só que fica uma parada artificial, e não que o filme não seja artificial, apesar de ser muito orgânico a forma como ele lida com o cachorro, com o ambiente na maior parte do tempo, tem coisas artificiais, é um filme de fantasia, não é um problema isso, mas fica tão artificial que me tirou do filme, porque, sei lá, eu fiquei pensando em vários, nesses momentos eu fugia e ficava pensando, tipo assim, cara, é claro que o cachorro tá vendo o olhar do dono. Então, cria até uma certa incoerência, porque se ele tá mostrando o filme de acordo com o que o cachorro tá vendo, como assim o cachorro não tá vendo o rosto do dono? De novo, a gente poderia entrar nas repercussões disso, na discussão disso temática, do significado disso. E aí talvez não me pegou. A minha interpretação não foi suficiente para não me incomodar. Talvez se outra pessoa vier me falar o que interpretou, talvez me convença, mas ainda assim eu acho que é uma parada que me tirou bastante do filme, muito mais do que eu gostaria. Ainda assim, o grande problema do filme, isso é muito pontual, o grande problema do filme acaba sendo a repetição. E aí do outro lado, nós temos como ponto positivo o Indy, que é um cachorro brilhante e que, cara, por mim poderia ter outros papéis no cinema. Não sei se é o que o diretor pretende, não sei se é algo que o diretor quer, mas ele treinou o cachorro muito bem e a expressividade dele salva Bom Menino em vários momentos. Então, a nota é 3 de 5. Boa parte disso nas costas do Indy, ou sendo puxadas pelo Indy. Você coloca como você quiser. É isso. Até a próxima. Valeu.